dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos estar falando um pouquinho mais aqui sobre aplicações de cálculos de áreas, utilizando integrais definidas. E vamos ver alguns exemplos um pouquinho diferentes do que nós já tínhamos visto. O nosso exemplo número 1, ele vai calcular a área considerando uma região delimitada por essa função aqui, ó, x igual a 4 menos o valor de y elevado ao quadrado. Eu quero calcular a região que está dentro dessa parábola aqui, e os pontos delimitados são valores de y variando de -1 até 2. Primeira coisa que eu vou fazer é construir o gráfico dessa função para vocês verem como que essa função fica, né? Então, temos lá os eixos x e y. Só que agora foi dado aqui para mim os valores de y. O primeiro valor de y que foi dado foi o valor -1. E o segundo valor de y que foi dado foi o valor 2. Não sei se vocês observaram, mas essa função aqui é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau, só que ela é uma função de segundo grau aonde a minha variável independente aqui é a variável y. Então ela vai ser uma parábola também. Só que ou ela vai ser uma parábola de concavidade voltada à direita ou concavidade voltada à esquerda, tá? Como que eu sei se é a concavidade voltada à direita ou se é a concavidade voltada à esquerda? Essa parábola ela tem lá um coeficiente que está multiplicando o y ao quadrado. Ela tem um coeficiente que está multiplicando o y ao quadrado. Se esse coeficiente for positivo, ou seja, se ele for maior que zero, a concavidade é voltada à direita. Se esse coeficiente for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, a concavidade é voltada à esquerda. E se vocês observarem lá, eu tenho 4 menos 1, né? Ele não está aparecendo ali, mas é como se eu tivesse um número 1, vezes o valor de y elevado ao quadrado. Então, quer dizer, é menor do que zero. A concavidade é voltada à esquerda em si. Então, eu já sei o comportamento dessa função aqui. Eu sei que ela é uma parábola de concavidade voltada à esquerda. Então, o que eu tenho é uma parábola que tem que passar por esses dois pontos aqui, ó, né? Ela vai passar por esses dois pontos. Só que ele quer que a região que eu calcule seja exatamente no intervalo que vai de -1 até 2. Vou fazer uma tabelinha aqui só para vocês verem, né? Se o meu valor de y for 2, qual que vai ser o valor de x que eu vou encontrar? Colocando lá na função, seria 4 menos 2 elevado ao quadrado, que vai me dar 4 menos 4, que vai dar 0. Então, quer dizer, esse ponto aqui é exatamente uma raiz. Eu tenho certeza que a função vai passar em cima daquele ponto ali. Se meu valor de x for menos, meu valor de y, né, for -1, o que eu teria que seria 4 menos -1 elevado ao quadrado. Ou seja, seria 4 menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, né? Fazer um jogo, senão vai ficar 1. Então, ficaria 3. Então, se meu valor de y é -1, quer dizer que a imagem desse ponto vai ser o ponto 3, né? Então, o ponto está passando aqui, ó, tá? Então, teria o ponto 3. Qual que é a outra raiz? A outra raiz vai ser o valor -2. 4 menos -2 elevado ao quadrado vai ficar 4 menos 4, que vai me dar 0. Então, o ponto -2 aqui, ó, é a outra raiz. Então, eu sei que essa minha parábola ela tem que passar exatamente por esses pontos aqui, ó. Ela tem que passar pelo ponto 2, lá o cruzamento entre -1 e 3 e o ponto -2, tá? Então, essa daqui vai ser mais ou menos a minha parábola. Deixa eu tentar desenhar novamente para ficar um pouquinho melhor, tá? Então, essa minha parábola vai ter que passar mais ou menos por aqui assim, tá? Só que ele delimitou que
ela só pode ser calculada entre essa linha que vai de menos 1 aqui até o 2, tá? Do lado direito. Então tá aqui, ó, tá? Essa vai ser a região que eu vou calcular. Eu quero calcular a área dessa região. Então, para calcular a área, eu vou fazer a integral, variando de menos 1 até 2 da minha função, 4 menos y elevado ao quadrado, só que agora em função de y, dy. Essa vai ser a integral que eu vou resolver, né? Então, resolvendo essa integral, você vai ter integral de 4 menos y ao quadrado, vai ficar 4y menos y ao cubo sobre 3, isso sofrendo uma variação de menos 1 até 2, tá? Então, aqui está a aplicação da nossa integral definida, teorema fundamental do cálculo. Se eu substituir 2, o que você teria ali seria 4 vezes 2, menos 2 elevado ao cubo sobre 3, menos, se eu substituir o menos 1, vai ficar 4 vezes menos 1, menos 1 elevado ao cubo sobre 3. Então, 4 vezes 2 vai me dar 8. Ali, menos 2 ao cubo me dá 8, só que 8 terços agora, né? Aqui, 4 vezes menos 1 vai me dar menos 4. Fazer um jogo sinal já fica mais 4 aqui, tá? Então, vai ficar mais 4. Aqui vai ficar menos 1 terço. Fazer um jogo de sinal fica mais 1 terço. E fazendo um jogo de sinal aqui fica de novo menos 1 terço. Então, nosso resultado vai ser 4 mais 8, 12. Menos 8 terços com menos 1 vai ficar menos 9 terços, que dá uma divisão exata que dá menos 3, né? Então, com isso, o nosso valor seria igual a 9 unidades de área, tá? Então, aqui está um exemplo onde eu tenho que calcular a área de uma função, só que essa função agora, em vez da variável x, será a variável independente, é a variável y, tá bom? Vamos ver um segundo exemplo, um pouquinho diferente. No exemplo 2, nós vamos calcular a área entre duas curvas, entre duas funções. Eu quero saber a área entre curvas agora, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos tentar fazer um esboço aqui para vocês entenderem. Aqui está o nosso eixo x e aqui está o nosso eixo y. Eu tenho uma função superior aqui, que eu vou chamá-la de função f, e tenho uma função inferior aqui, que eu vou chamar de função g. Eu vou querer calcular a área no intervalo que começa o ponto A até o intervalo que começa o ponto B. Mas qual área que eu quero calcular? Eu quero calcular a área entre as curvas. Eu quero calcular essa área aqui, ó, tá? Então, eu consigo ver que dentro desse intervalo que começa aqui o ponto A e termina aqui no ponto B, a função superior é a minha função f de x e a minha função inferior é a minha função g de x. Então, para calcular a área, nesse caso dessa função, você vai fazer a integral definida do ponto A até o ponto B, só que agora você vai fazer assim, ó. Vai pegar a função superior e vai subtrair pela função inferior em relação à variável que você vai ter ali para calcular a área especificamente. Então, quando eu quero calcular a área entre duas funções, é sempre a função superior menos a função inferior, para a gente conseguir descobrir como que ficaria esta área em si, tá? Vamos dar um exemplo onde isso aconteça, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, supomos que eu quero encontrar a área que está entre a reta y igual a meio vezes x mais 2
e a parábola y igual a x elevado ao quadrado, tá? Eu quero a área entre o eixo y e o valor de x igual a 1. Então, a área tem que estar entre, vamos corrigir, tem que estar entre o eixo y e o valor de x igual a 1. Beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui nesse caso é um esboço dessa função para que eu consiga entender como é que essa função se comporta no espaço, tá? Vamos representar um gráfico aqui para que a gente consiga fazer o esboço dessa função. Então, primeira coisa, como é que eu represento, no caso, a reta, né? A reta ali é y igual a meio vezes x mais 2. Vamos colocar alguns valores aleatórios aqui, para a gente conseguir traçar essa função. Se a minha função tiver o meu valor de x igual a menos 2, por exemplo, jogando aqui na função, você teria lá meio vezes menos 2 mais 2. Meio vezes menos 2 dá menos 1, mais 2 vai me dar a imagem 1. Se meu valor de x for 0, o que eu teria seria meio vezes 0 mais 2. Então, vai me dar uma imagem igual a 2, né? Se meu valor de x for 2, por exemplo, eu teria lá meio vezes 2 mais 2. Meio vezes 2 me dá 1, mais 2 vai me dar a imagem 3, tá? E aí eu conseguiria traçar essa função aqui. Então, qual que é o primeiro ponto que eu peguei lá? Valor de x valendo menos 2. O segundo ponto foi valor de x valendo 0. E o terceiro ponto foi valor de x valendo 2. Quando x vale menos 2, meu valor de y vale 1. Então, o ponto está aqui, ó, né? Aqui é o nosso primeiro ponto da reta. Quando o valor de x vale 0, a imagem é 2. Então, o segundo ponto está aqui exatamente em cima do eixo. Quando meu valor de x vale 2, a imagem é 3. Então, o terceiro ponto está aqui, ó, né? Então, eu já consigo traçar uma reta aqui e já consigo saber que essa daqui é a minha primeira função. Deixa eu tentar caprichar aqui. Então, aqui está a nossa primeira função. A nossa primeira função é a função onde eu tenho y igual a meio de x mais 2. A segunda função que eu tenho é uma parábola, né? Então, a segunda função que eu tenho lá é y igual a x ao quadrado. Vamos fazer uma tabelinha aqui também, só para a gente verificar o que acontece com os valores de x e de y. Vou pegar os mesmos valores. Se meu valor de x for menos 2, se for 0 e se for 2. Elevado ao quadrado vai ficar 4, vai ficar 0, vai ficar 4, né? Então, a minha parábola vai passar, quando o valor de x for menos 2, vai ter imagem 4. Então, o ponto 4 está aqui, né? Esse é o primeiro ponto da parábola. 0, 0, então ele vai passar exatamente em cima da origem. E 2, 4, ele vai passar aqui. Então, a nossa parábola, ela teria que passar em cima desses 3 pontos aqui, certo? Então, a região que eu quero encontrar é essa região aqui, ó. É a região que está entre as duas funções. Essa daqui é a nossa função y igual a x elevado ao quadrado, tá? Mas da onde a onde que eu quero encontrar essa região? Ele está dizendo aqui que é entre o eixo y, ou seja, quando o meu valor de x vale 0, e quando o meu valor de x vale 1. Então, ele está pedindo que eu desconsidere toda aquela região ali, né? Deixa eu desenhar de novo para vocês verem. Y igual a x ao quadrado.
onde o meu valor de x vale 1 é aqui, ó, né? E y valendo 0 é aqui. Então, é só esse pedacinho aqui, ó. É só esse pedacinho aqui, entre 0 e 1. Então, eu preciso resolver essa área. Em relação ao eixo x, o que eu vou ter vai ser a integral variando de 0 até 1. Então, o intervalo começa em 0 e termina em 1. A função superior é a reta, meio de x mais 2, menos a função inferior, que é a parábola, x² dx. Isso porque nós estamos fazendo em relação ao eixo x. Resolvendo essa integral, nós teríamos ali, ó, meio vezes integral de x é x² sobre 2, mais 2x menos x³ sobre 3, isso variando de 0 até 1. Então, aqui ficou, só para arrumar, né? x² sobre 4, mais 2x, menos x³ sobre 3, isto variando de 0 até 1. Substituindo, se o meu valor de x for igual a 1, vai ficar 1² sobre 4, mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, menos 1³ sobre 3. Menos, se eu substituir o valor inferior, tudo vai dar 0, né? Aqui me daria 0, aqui me daria 0 e aqui me daria 0. Então, inferior ficaria 0. Então, o resultado que eu tenho, na verdade, é só para o superior. 1/4 mais 2 menos 1/3. Vamos resolver isso? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que no caso é 12. 12 dividido por 4 me dá 3. Menos 12 dividido por 1 me dá 12, vezes 2 dá 24. Menos não, mais, né? Mais. E aqui menos 12 dividido por 3 me dá 4. Então, o resultado que eu vou ter aqui vai ser 23/12 unidades de área. 23/12 unidades de área. Então, vai dar 1,9 alguma coisinha, certo? Para a gente poder saber quem que seria o valor desta área. Vamos para mais um exemplo. Então, supomos agora que eu queira calcular a área delimitada pela parábola, olha a parábola aqui, ó, y² igual a 4x, e a reta y igual a 2x menos 4, tá? Nesse caso, ele não me deu os pontos aqui. Se ele não me deu os pontos, vamos lembrar como nós tínhamos feito na aula anterior. Se ele não me deu os pontos, eu vou tentar fazer isso igualando as duas funções para poder encontrar quais são os pontos de intersecção. Outra coisinha, eu preciso identificar aqui o que é mais fácil, fazer em relação ao eixo x ou fazer em relação ao eixo y. É mais fácil isolar a variável x ou é mais fácil isolar a variável y? Eu acho que é mais fácil isolar a variável x. Eu vou escrever de novo aqui para vocês verem. Essa função aqui vai ser igual a 4, x igual a y² dividido por 4. O 4 está multiplicando x lá, passou dividindo. Ó. Então, foi mais fácil isolar a variável x. E aqui, se eu for isolar a variável x aqui nesse outro caso, o que eu teria seria, esse menos 4 está somando, subtraindo, vai passar somando. Então, ficaria y mais 4 igual a 2x, né? Então, eu posso dizer que o meu valor de x vai ser y mais 4, tudo isso dividido por 2. Ó. Então, eu achei mais fácil fazer desse jeito, tá? Primeira coisa que eu vou fazer logo de cara aqui é igualar as duas funções para poder descobrir quem são as intersecções, tá? Então, eu vou igualar essa função, essa regra matemática, a essa função para poder descobrir quem são as intersecções, assim eu sei onde começa, onde termina a minha integral. Então, igualando, você vai ter ali, ó,
y ao quadrado sobre 4 igual a y mais 4, isso dividido por 2, tá? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, mas eu poderia ter multiplicado cruzado ali também, vocês que escolhem, tá? Se eu tirar o mínimo múltiplo comum aqui, eu sei que o denominador é 4. 4 dividido por 4 vai ficar 1 vezes y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. Igual, 4 dividido por 2 me dá 2, vezes y mais 4 vai ficar 2y mais 8, tá? E como você tirou o MMC aqui, você pode cancelar o denominador que ele não tem mais serventia. Então, a função que você passa a ter agora é a função y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Ó, já igualei a 0 ali porque ela ficou uma função de segundo grau. E assim eu vou resolver a função de segundo grau para descobrir quem são as intersecções. Primeira coisa a se fazer é calcular o delta aqui. Então, o valor de delta é b, que é o menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 8. Então, delta aqui vai ser igual a 4, menos com menos aqui vai ficar mais, 4 vezes 8, 32, ou seja, 36, né? 32 mais 4, 36. Jogando em Bhaskara, então nosso valor de y vai ser igual a menos b, então é menos menos 2, né? Menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, o nosso valor de y aqui é 2, mais ou menos 6 dividido por 2. Vou fazer aqui direto para a gente descobrir quem são os nossos valores de y1 e y2. Então, y1 e o nosso y2. Se eu subtrair, vai ficar 2 menos 6 dá menos 4. Dividido por 2 vai ficar menos 2. Né? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, que ficou muito apertadinho aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo, tá? Então, y1 é igual a 2 menos 6 dividido por 2. Então, 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. E o y2 vai ser 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Então, você acabou de descobrir os valores de intersecção para y. Automaticamente, os valores de intersecção para x é só substituir, né? Quem vai ser o x1 e quem que vai ser o x2. Basta pegar qualquer uma das funções ali e substituir. Pode substituir aqui mesmo, ó, tá? Pode substituir aqui mesmo. Se eu substituir o y aqui, ficaria menos 2 ao quadrado dividido por 4. Menos 2 ao quadrado dá 4, dividido por 4 dá 1. Então, esse daqui é o valor do y1. E se for 4, vai ficar 4 ao quadrado dividido por 4. 4 ao quadrado, 16, dividido por 4 vai me dar 4. Então, eu já sei aqui quem são os pontos de intersecção. Então, eu sei que a minha função ela tem que começar no ponto 1. Quem que é o ponto 1? O x vale 1, o y vale menos 2, e o ponto 2, o x vale 4, e o y também vale 4, tá? Então, se eu fizer em relação a x, ela vai variar de 1 a 4. Se eu fizer em relação a y, ela vai variar de menos 2 a 4, tá? Então, depende aí como é que você vai escolher para poder fazer essa integral. Eu quero fazê-la em relação a y, até porque o meu valor de x já está isolado aqui e meu valor de x já está isolado aqui, ó. Então, eu vou fazer que vai ficar mais fácil para mim, tá? Então, em relação a y, eu sei que ela vai variar com y começando em menos 2 e y terminando em 4. E agora eu teria que descobrir quem é a função superior e quem é a função inferior, tá? Como que eu descubro quem é a função superior, quem que é a função inferior, sem ter feito gráfico, né? Sem ter feito gráfico. O ideal seria, na verdade, ter feito gráfico.
Vamos fazer o gráfico aqui, porque eu acho que fica mais fácil até de vocês conseguirem entender, né? Então, ó, só um esboço aqui do gráfico, para a gente conseguir entender quem é a função superior e quem é a função inferior. A primeira função ali, eu sei que quando o meu valor de x valia 1, o valor de y estava sendo menos 2. O valor de y estava sendo menos 2. Então, está aqui a primeira função, o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o meu valor de x valia 4, o nosso valor de y também estava valendo 4. Então, esse daqui é o próximo ponto, tá? Então, eu sei que as duas funções passam exatamente em cima desses dois pontos aqui, ó, tá? Porém, essa função aqui, ela é uma reta. Essa função aqui é uma reta. Vamos mudar de cor para evidenciar isso. Então, aqui eu tenho uma reta que vai passar em cima desses dois pontos aqui, ó. Então, essa daqui é a nossa reta, aonde eu tenho o valor de x igual a y mais 4 dividido por 2. E essa outra função aqui é uma parábola de concavidade voltada para a direita. Então, quer dizer que eu vou ter aqui uma parábola que vai passar nesse ponto aqui de concavidade voltada para a direita. É a nossa parábola, onde x é igual a y² sobre 2. Eu estou fazendo o cálculo dessa área aqui em relação ao eixo y. Em relação ao eixo y, eu tenho que olhar nesta direção, né? Se eu estou fazendo em relação ao eixo y, eu tenho que olhar nessa direção. Se fosse em relação ao eixo x, eu teria que olhar nessa direção para descobrir quem que é o superior e quem que é o inferior. Então, em relação ao eixo y, a superior é a reta e a inferior é a parábola, tá? Então, ficou mais fácil. Qual que seria uma outra forma de fazer isso? Escolher um ponto qualquer aqui entre menos 2 e 4 e jogar nas duas funções. Aquele que apresentasse a maior imagem era o superior, tá bom? Então, eu sei que o superior é a reta. Quem que é a reta? Y mais 4 dividido por 2. Menos a inferior, que é a parábola. Y² sobre 4, isso dy, tá? Então, essa vai ser a integral que a gente vai estar resolvendo, tá bom? Essa daqui vai ser a nossa integralzinha. Eu vou apagar um pouco aqui para a gente ter espaço para poder resolver tranquilamente, tá? Então, vamos apagar toda essa resolução aqui. Deixa só o gráfico ali para a gente poder continuar. Então, resolvendo, o que você vai ter é integral. Deixa eu separar ali para facilitar o entendimento, né? Integral de menos 2 até 4, de y sobre 2, mais 4 dividido por 2, que vai ficar 2, menos y² sobre 4, dy. Resolvendo essa integral, você tem integral de y² de y é y² sobre 2, então ficaria ali y² sobre 4, que tem que multiplicar pelo denominador. Aqui vai ficar 2y, e aqui vai ficar menos y³ sobre 3, vezes 4 vai ficar 12, né? Então vai ficar y³ sobre 12. Isto sofrendo variação de menos 2 até 4. Então, se eu substituir para 4, o que você vai ter vai ser 4² sobre 4, menos 4 vezes 2, que vai ficar 8, já vou fazer logo aqui direto, menos 4³ sobre 12, menos o inferior, que é menos 2, então menos 2 elevado ao quadrado vai ficar 4 sobre 4, menos 2 vezes y vai ficar menos 4, e aqui vai ficar menos 2 ao cubo vai ficar menos 8, com menos aqui vai ficar mais 8 12avos, né? Então, nosso resultado aqui vai ser igual 4 ao quadrado dá 16, dividido por 4 dá 4. Menos 8,
Aqui vai ficar 64, então ficaria menos 64 dividido por 12. 4 dividido por 4 dá 1, fazendo o jogo de sinal, então ficaria menos 1. Aqui menos com menos vai ficar mais, então mais 4. E aqui eu teria lá no caso menos 8 dozeavos. Então nosso resultado vai ser igual. Ó, 4 mais 4 me dá 8, menos 8 me dá 0. Cancelou, tá? Então eu tenho agora aqui menos 64 sobre 12 menos 8 dozeavos. Então, nosso resultado aqui vai ser igual a menos 72 dividido por 12. 72 dividido por 12 é igual a 6, menos 6, né? No caso, unidades de área, tá? Deixa eu só verificar uma coisinha aqui, porque o resultado não pode ficar negativo. Deixa eu ver o que foi que nós erramos aqui no cálculo, né? Então, o superior está certo. Não, deixa eu substituir. Tá. Não descobri aqui qual é o erro. Deixa eu ver. Já descobri o erro aqui, né? Aqui o sinal é positivo, é mais 8, né? Aqui, ó. É mais 8 aqui. Então, vamos só corrigir ali para não ficar errado de jeito nenhum. Vamos refazer o cálculo daqui em diante. Que trocamos o sinal, automaticamente a área fica negativa. E eu não posso ter área negativa, né? Então, 4 quadrado me dá 16, dividido por 4 vai ficar 4. Aqui é mais 8, não é menos 8. Aqui ficou menos 64 dozeavos. Aqui ficou menos 1 mesmo. E aqui ficou mais 4, menos 8 dozeavos. Agora tá certo, tá? Então, vai ficar 4 mais 4, 12, mais esse 4 aqui, vai ficar, então, 16 menos 72 dozeavos, né? Aqui dá divisão exata, né? Que vai me dar 6, não é isso? Então, eu teria lá 16 menos 6. Então, o valor é igual a 10 unidades de área. Agora tá certo, tá? Então, mais um exemplo aqui para a gente que conseguimos terminar. Ótimo. Vamos dar mais uma aplicação para as integrais definidas? As integrais definidas, elas também podem ser utilizadas para você calcular o comprimento de um arco. O que é isso? Comprimento de um arco. Significa que se eu tiver lá um gráfico qualquer e conhecer uma curva, vamos colocar uma curva genérica qualquer ali. Supomos que eu conheça essa curva aqui, ó, tá? E essa daqui é a minha curva f de x. E eu queira saber qual é o comprimento daqui, desse ponto A até aqui, esse ponto B, eu posso fazer subdivisões nessa curva, nesse arco, né? De agora em diante essa curva vai ser chamada de arco, de tal forma que eu possa ter pequenos intervalos e utilizar o teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, eu vou ter lá um intervalo aqui que vai de A até x1. Depois, um intervalo aqui que vai de x1 até x2. E assim sucessivamente, tá bom? Vamos supor, eu vou mostrar para vocês como é que eu conseguiria calcular o arco entre dois pontos genéricos quaisquer. Então, supomos que eu tivesse esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto xi, e esse ponto genérico aqui, que eu vou chamar de xi mais 1. Como que eu poderia calcular o arco daquilo ali? Eu não sei calcular o arco. Mas o que eu poderia fazer é o seguinte: pegar esse ponto x1 aqui
identificar nesse ponto x1 quem é a imagem dele, né? A f desse ponto xi aqui. E esse outro ponto xi mais 1 também identificar quem que é a imagem dele. A f de xi mais 1, tá? Se eu fizer isto, você passa a ter, a partir de agora aqui, um triângulo retângulo. Ó, eu passo a ter, a partir desse momento aqui, um triângulo retângulo. Deixa eu tentar desenhar melhorzinho isso daqui, tá? Então, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo aqui, a base aqui vai ser o nosso ΔX. Esse cateto aqui vai ser o nosso ΔY. E a hipotenusa aqui vai ser o comprimento entre o ponto 1 e o ponto 2, tá? Que eu vou chamar esse comprimento aí de D, tá bom? E poderia utilizar Pitágoras, né? Então, eu sei lá, utilizando a teorema de Pitágoras, eu sei que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí o que eu queria descobrir aqui é justamente a distância entre os pontos D. Então eu posso dizer que D é nada mais, nada menos que a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. O que eu posso fazer é diminuir o tamanho desses ΔX aqui, de tal forma que esse ΔX esteja tendendo a zero. Se eu diminuir esse ΔX, a distância entre esses dois pontos vai estar tão pequenininha, se eu diminuir a distância entre esses meus valores de x, a distância entre esses dois pontos vai estar tão pequenininha que vai estar se aproximando do próprio arco. Então, a reta vai ficar tão próxima da curva de que elas acabam, de uma certa forma, se confundindo. E aí eu teria que fazer isso durante a curva toda. Então, faço a aplicação de 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, todos eles fazendo essa aplicação de tal forma que a distância entre esses dois pontos seja tão pequena, mas esteja tão pequeno que esteja tendendo a zero. Não vai ser zero, né? Mas esteja tendendo a zero, certo? Automaticamente, eu posso dizer que o comprimento total que vai, do ponto A aqui até o ponto B, vai ser o somatório com meus valores de I variando de 1 até N, de todas as distâncias de PI, né, até PI mais 1. Ou seja, o que eu teria que fazer seria o somatório com meus valores de I variando de 1 até N, de todos esses elementos aí especificamente, que podem ser utilizados através dessa formulazinha aqui, ó, né? Somatório da raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Porém, quando você estuda geometria analítica, você conhece muito bem quem são esses elementos. Lá na geometria analítica, a equação geral da reta, você tem lá y1 menos y2 igual ao coeficiente angular que multiplica o valor de x1 menos o valor do x2. Quem é y1 menos o y2? É o nosso ΔY. Quem que é o coeficiente angular? É a derivada da função no ponto, não é isso? Vezes o x1 menos o x2, que é o nosso ΔX, certo? Então, eu posso simplesmente substituir ali naquele somatório, no lugar do ΔY, colocar a derivada vezes o ΔX. Então, eu sei que o somatório, com meus valores de I variando de 1 até N, vai ser a raiz quadrada do ΔX ao quadrado, né? Mais o ΔY ao quadrado. Quem que é o ΔY? É a derivada da função vezes o ΔX, só que eu não posso esquecer que isso daí está sendo elevado ao quadrado, tá? Isso daí está sendo elevado ao quadrado.
Vamos só abrir isso daí para a gente conseguir entender melhor. Então, o que você vai ter ali vai ser o somatório com valores de I variando de 1 até N, da raiz quadrada do ΔX ao quadrado, mais a derivada da função ao quadrado, vezes o ΔX ao quadrado. Eu posso colocar esse ΔX em evidência, então você vai ter lá o somatório com os valores de I variando de 1 até N, colocando o ΔX ao quadrado em evidência, o que eu tenho lá dentro da função vai ficar 1 mais a derivada da função ao quadrado, né? Tudo isso aí dentro da raiz. Esse ΔX aqui que está multiplicando, eu consigo extrair ele dentro da raiz, ó, né? Então, quer dizer que você passa a ter o somatório com os valores de I variando de 1 até N, da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado, vezes o ΔX que saiu lá fora da função, tá? E isso daí nós sabemos que é o conceito de integral definida. Ou seja, eu não estava fazendo somatório do ponto A até o ponto B. O que eu tenho aqui é justamente isso, ó. Eu sei que o comprimento vai ser a integral do ponto A até o ponto B, justamente dessa função matemática aqui, ó. A raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado, né? Ela está ao quadrado. Isso daqui vezes o ΔX, que dentro da derivada é o nosso diferencial, o nosso dx. Então, essa daqui é a formulazinha que eu posso empregar para fazer o cálculo do arco para uma determinada função, tá? Isso daqui é a nossa formulazinha. Vocês vão ver em alguns livros escrito desse jeito aqui, ó, né? Integral de A até B, da raiz de 1 mais y' ao quadrado vezes dx é a mesma coisa, tá bom? Vamos ver uma situação que a gente consiga empregar isso. Então, tá o exemplo. Eu quero saber qual é o comprimento do arco dessa função aqui, ó. Y igual a raiz quadrada de x elevado ao cubo, tá? Dentro do intervalo onde x vale 0 e o meu valor de x vale 5. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou dar uma arrumadinha nessa função, né? Vou escrever logo em forma de potência. Vamos lembrar que a raiz quadrada tem índice 2, então eu consigo escrever em forma de potência. O que eu tenho aqui é x elevado a 3 meios, né? Então, para fazer isto, a primeira coisa que eu preciso é conhecer quem é a derivada. Quem é a derivada de x elevado a 3 meios? Vai ser 3 meios, que multiplica x elevado a 3 meios menos 1, que é igual a meio, né? Que é igual a meio, correto? Então, aqui nós teríamos a nossa derivada. Vamos dar uma arrumadinha nisso, ó. Vou colocar assim, 3 meios igual a raiz quadrada de x, tá bom? Então, aqui está a nossa derivada. Jogando lá na fórmula, então eu sei que o comprimento é igual a integral variando de A até B da raiz quadrada de 1 mais o nosso y' ao quadrado dx. Nesse caso aqui especificamente, eu sei que o A vale 0 e o B vale 5. Aonde começa o comprimento do arco e onde termina o comprimento do arco, né? Sobre a raiz quadrada de 1 mais a derivada, que é 3 meios da raiz de x, só que lembrando que essa derivada tem que ser elevada ao quadrado dx. Então, o que eu vou ter ali vai ser integral variando de 0 até 5. Aqui dentro eu tenho 1 mais 3 meios ao quadrado vai ficar 9 quartos, certo? E aqui, raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai cancelar, vai ficar somente o valor de x, certo? Tudo isso daqui dentro da raiz dx. Olha lá que legal, né? Então eu teria que resolver essa integralzinha aí. Como que eu posso resolver essa integral?
Eu posso resolver essa integral aí utilizando a técnica da substituição. Vamos chamar de U 1 mais 9 quartos de x, porque a derivada disso vai ser, derivada de 1 é 0, derivada de 9 quartos vai ficar 9 quartos de x, certo? Substituindo, então você teria lá a integral da raiz quadrada de u dentro lá, e o nosso dx, eu tenho que isolar aqui, esse 4 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando, e o 9 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, eu teria 4 nonos de du, né, igual ao nosso valor de dx. Então, quem é o nosso dx? O nosso dx vai ser 4, vou colocar do lado de fora, 4 nonos de du. E aí, lembrar de um detalhezinho, olha só. Quando o meu valor de x vale 0, quanto que vai estar valendo o nosso valor de u? Bom, se meu valor de x vale 0, que eu teria que u seria igual a 1 mais 9 quartos vezes 0, que vai me dar 1, certo? E quando o meu valor de x vale 5, quanto que vai estar valendo 1? Então, seria 1 mais 9 quartos vezes 5. Ou seja, vai ser u igual a 1 mais 45 quartos. Tirando o mínimo múltiplo comum, vai ficar 49 quartos. Então, aqui, ó, eu já posso fazer direto, tá? Então, isso daqui vai variar de 1 até 49 quartos. Quando meu valor de x era 0, nós substituímos e encontramos o resultado 1. Quando o meu valor de x era 5, nós substituímos e encontramos o valor 49 quartos, tá? 49 quartos. E aí eu teria que resolver aquela integralzinha ali, ó. Então, o que eu tenho que fazer é a integral de 4 nonos, variando de 1 até 49 quartos, da raiz quadrada de u, que seja u elevado a meio de u. Essa integral, então, vai ficar 4 nonos de u elevado a meio mais 1, que dá 3 meios, dividido por 3 meios, isso fazendo a variação de 1 até 49 quartos, tá? Então, aqui é um 9. Então, divisão de fração, conserva a primeira, que é o 4 nonos, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda era 3 meios, vai ficar 2 terços, tá? De u elevado a 3 meios, tá? Se você quiser desse jeito, pode colocar aqui raiz quadrada de u elevado ao cubo. Fica a critério de vocês. Isto variando de 1 até 49 quartos. Então, você vai ter aqui, na verdade, 8, 4 vezes 2, 8, 27 avos da raiz quadrada de u elevado ao cubo, variando de 1 até 49 quartos. Vamos passar para a próxima página, para a gente continuar repetindo ali. Então, é 8, 27 avos da raiz quadrada de u elevado ao cubo, variando de 1 até 49 quartos. Substituindo o superior, você vai ter lá 8, 27 avos. Vou colocar em evidência aqui, para não ficar fazendo cálculo duas vezes, né? Então, se for superior, você vai ter raiz quadrada de 49 quartos, e esse resultado tem que ser levado ao cubo. Menos o inferior, que é 1, raiz quadrada de 1, vezes esse resultado elevado ao cubo. Tá? Fica mais fácil. Vou extrair a raiz primeiro, depois eu elevo ao cubo. Então, vai ficar 8, 27 avos, vezes raiz quadrada de 49 me dá 7, raiz quadrada de 4 me dá 2. Lembrando que esse resultado tem que ser elevado ao cubo. Menos raiz quadrada de 1 me dá 1, elevado ao cubo já fica 1 mesmo, né?
Então, o resultado aqui vai ser 8/27 vezes, vamos abrir o colchetes, 7 elevado ao cubo. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 243. 243. Sobre 2 elevado ao cubo, que é 8, isso menos 1. Então, nosso resultado vai ser 8/27 vezes 243 menos 1, tirando o mínimo múltiplo comum ali, que é 8. Então, vai ficar 243 menos 8. Ou seja, 8. Esse 8 aqui que está multiplicando e esse outro 8 está dividindo, já vou cancelar logo aqui para ele não me dar mais problema, né? Então, fica 243 menos 8, que é 235, sobre 27. 235 dividido por 27, vamos ver se dá a divisão exata. 235 dividido por 27, não dá a divisão exata, mas o valor aqui seria aproximadamente 8,7 unidades de comprimento. E aqui nós teríamos calculado lá o valor do arco, tá? 235 sobre 27, eu acho que também não pode ser simplificado, porque 27 só dá por 3, 235 não dá por 3. Então é isso mesmo, tá? Aqui seria o resultado que nós teríamos referente ao comprimento deste arco. Então é isso, espero ter ajudado. Vamos estar treinando um pouquinho mais e verificar se a gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês. Então, até a próxima. Abraço e bons estudos a todos e todas.